Boa noite, meus irmãos. Estamos reunidos aqui mais uma vez, através da internet, uma vez que estamos de quarentena, para estudar um pouquinho da doutrina espírita, que é sempre essa doutrina consoladora, né? Então, dando início aí ao nosso estudo, vamos fazer uma oração, aqui do livro Preces de Meimei, oração de cada dia. Senhor, faze-me perceber que o trabalho do bem me aguarda em toda parte. Não me consintas perder tempo através de indagações inúteis. Lembra-me, por misericórdia, que estou no caminho da evolução, com os meus semelhantes, não para consertá-los, e sim para atender à minha própria melhoria. Induze-me a respeitar os direitos alheios, a fim de que os meus sejam preservados. Dá-me consciência do lugar que me compete, para que não esteja a exigir da vida aquilo que não me pertence. Não me permitas sonhar com realizações incompatíveis com os meus recursos, entretanto, por acréscimo de bondade, fortalece-me para a execução das pequeninas tarefas ao meu alcance. Apaga-me os melindres pessoais, de modo que eu não me transforme em estorvo diante dos irmãos aos quais devo convivência e cooperação. Auxilia-me a reconhecer que cansaço e dificuldade não podem converter-me em pessoa intratável, mas mostra-me, por piedade, quanto posso fazer nas boas obras, usando paciência e coragem, acima de quaisquer provações que me atinjam a existência. Concede-me força para irradiar a paz e o amor que nos ensinaste. E, sobretudo, Senhor, perdoa as minhas fragilidades e sustenta-me a fé para que eu possa estar sempre em Ti, servindo aos outros. Assim seja, graças a Deus. Bom, meus irmãos, eu escolhi hoje, né, para a gente estudar aqui na nossa live, a questão 540 do Livro dos Espíritos. É uma questão muito conhecida, e, aliás, quem me conhece sabe que eu gosto muito dessa questão, uma vez que ela traz uma visão geral sobre toda a nossa existência, sobre toda a doutrina. Tá certo? Então, eu vou começar lendo toda a questão, para que a gente possa entendê-la, e depois, passo a passo, nós vamos destrinchando tudo que aqui está nesse conhecimento, né, dessa questão do Livro dos Espíritos. Então vamos lá, questão 540. Kardec pergunta aos espíritos mentores desta obra o seguinte: os espíritos que exercem ação nos fenômenos da natureza agem com conhecimento de causa em virtude do livre-arbítrio ou por impulso instintivo e irrefletido? Resposta: uns sim, outros não. Façamos uma comparação. Figurai essas miríades de animais que pouco a pouco fazem emergir do mar ilhas e arquipélagos. Acreditais que não haja aí um fim providencial e que essas transformações da superfície do globo não seja necessária a harmonia geral? Entretanto, são animais de último grau que realizam essas coisas, provendo as suas necessidades e sem suspeitarem de que são instrumentos de Deus. Pois bem, do mesmo modo, os espíritos mais atrasados são úteis ao conjunto, enquanto se ensaiam para a vida, antes que tenham plena consciência de seus atos e estejam no gozo do livre-arbítrio, atuam em certos fenômenos dos quais são agentes, mesmo de forma inconsciente.
primeiramente executam, mais tarde, quando as suas inteligências estiverem mais desenvolvidas, comandarão e dirigirão as coisas do mundo material. Mais tarde ainda poderão dirigir as do mundo moral. É assim que tudo serve, que tudo se encadeia na natureza, desde o átomo primitivo até o arcanjo, que também começou por ser átomo. Admirável lei de harmonia da qual o nosso espírito limitado ainda não pode abranger o conjunto. Muito bem. O que essa questão nos traz? Né? Uma descrição bastante geral, né? Sobre toda a natureza, sobre a evolução de uma maneira geral. Né? Nessa questão fica claro, primeiramente para a gente, que não existe um acaso na natureza. Né? Tudo se encadeia. Né? A natureza, quando a gente observa, muita gente acha que as coisas acontecem por acaso, e quando a gente olha, né, essa grandiosa obra de Deus, que é a natureza, de uma maneira abrangente, a gente identifica ali uma ordem. Né? Por trás desse aparente caos existe uma ordem. Né? Essa ordem ela é regida, né, justamente por essas leis universais que nos dirigem em última análise. Né? Então essa questão diz, começando dizendo o seguinte, olha, esses animais de ínfima ordem, né, que são, nesse caso aqui, aqueles corais, né, eles constroem ilhas e oceanos, suprindo as suas necessidades alimentares e de forma instintiva, né, que é essa forma que os animais têm, né, que recebem, né, na sua natureza esse instinto que os guia, né, que é uma forma de inteligência automática que eles recebem, né, indiferentemente de serem instruídos ou não, todos os animais já nascem com esse instinto, né, natural de sua espécie. E esses animais, então, seguindo essas leis da natureza, eles vão construindo, servindo a obra de Deus, né, construindo ilhas e arquipélagos, né, assim como outros vão tendo outras funções, né, criando essa harmonia que a gente vê acontecer na natureza. Que a nossa acanhada, lá no finalzinho da questão, diz que a nossa acanhada percepção, né, porque ainda somos espíritos em processo evolutivo, a gente não consegue, né, enxergar de forma diferente. A gente acha, às vezes, que por trás, né, nesses acontecimentos casuísticos, né, não está essa lei, mas existe a lei, que é a lei de causa e efeito, em que no universo, que é causal, não existe nenhum efeito sem causa. Né? Por isso, então, essas causas vêm, né, às vezes, essas causas estão fora do nosso alcance de entendimento. A gente, às vezes, consegue enxergar o efeito, mas nós não conseguimos ainda atribuir aquele nexo causal para entender o processo completamente. Mas essa questão aqui, então, começa, né, nos dizendo que esses pequenos animais, eles fazem esse processo, né, orientado pelo seu instinto natural, e estão servindo a obra de Deus. Né? Então, ela continua dizendo o seguinte, entretanto, são animais de ínfima ordem que servem, né, de instrumentos de Deus. Pois bem, do mesmo modo, os espíritos atrasados, né, ou seja, esses irmãos que a gente costuma denominar de imperfeitos, né, que somos todos nós, que ainda não atingimos a perfeição, mas nessa escala de imperfeições, existem muitos graus que a gente está acostumado a ver por aí, né? Então, mesmo aqueles que estão, né, muito distantes, né, da escala evolutiva, mas muito mais próximos da natureza animal do que da natureza angelical, da natureza divina, esses espíritos, né, mesmo assim, eles servem ao concerto geral, né?
porque eles continuam, por instinto e por irrefletido impulso, né, eles continuam dando, né, sequência à natureza. E assim, né, com as suas imperfeições, né, caindo novamente na lei de causa e efeito, ou seja, a cada um segundo a sua obra, né, errando, né, e tendo as consequências do erro, esses irmãos vão aprendendo. Porque Deus não castiga, né? Deus educa. Então, quando a gente faz uma coisa, né, que não é boa para nós, a consequência vem, né, num sofrimento. Isso indica que nós tomamos um atalho, que a gente precisa voltar para o caminho certo, né? Então esse sofrimento ele funciona como didático, né? Então nessa parte, né, os espíritos imperfeitos vão servindo um ao outro, né? Ou seja, nesse encadeamento entre causa e efeito, né, entre decisões erradas e sofrimento, nós vamos aprendendo, um servindo, né, ao outro, de um jeito ou de outro, né? Então, continuando aqui, ele continua dizendo o seguinte: enquanto esses espíritos, né, imperfeitos se ensaiam para a vida, antes que tenham plena consciência de seus atos e estejam no gozo do seu livre-arbítrio, atuam em certos fenômenos dos quais são agentes, mesmo de forma inconsciente. Olha, o que ele diz aqui, que mesmo, né, ainda não estejam plenamente no gozo do seu livre-arbítrio, eles mesmo assim agem no sentido, né, dessa ordem geral. Muito bem, o livre-arbítrio, né, ele pressupõe responsabilidades, né? Ou seja, a gente pode fazer o que a gente quer, né? Mas Paulo de Tarso sempre alertava a gente, né? Nem tudo nos convém, não é verdade? Então, essa parte do livre-arbítrio aqui ela é muito interessante, porque o livre-arbítrio pressupõe também que a gente tenha conhecimento das leis. Porque se você não tem conhecimento das leis, de que lhe adianta ter a capacidade de decidir se você vai decidir errado? Então, o livre-arbítrio na mão de quem ainda não tem conhecimento é uma fonte de sofrimento, não é? Por isso é importante, e a gente sempre ressalta isso, que a gente precisa estudar. A gente precisa conhecer as leis da natureza, as leis de Deus, porque é através dela que nós vamos tomar decisões mais acertadas, né? Porque ao ignorante, né, mesmo o ignorante da lei, né, ele mesmo tomando decisões sem má intenção, se tomou a decisão errada, sofre de qualquer jeito. Faz parte da aprendizagem, né? Então, se a gente não quer sofrer de graça, vamos estudar, né? Tá certo? Então é importante aí que ele diz, mesmo aqueles que ainda não estão no gozo do seu livre-arbítrio, atuam em certos fenômenos dos quais são agentes, né, de forma inconsciente. Mesmo inconscientes, eles estão agindo de acordo com o que manda, né, a lei. Muito bem, continuando, né, nós temos aqui o seguinte: primeiramente executam, mais tarde, né, quando suas inteligências estiverem mais desenvolvidas, comandarão e dirigirão as coisas do mundo material, não é isso? Depois, mais tarde, poderão dirigir as do mundo moral. Então, na escala evolutiva, né, a gente aqui no nosso meio ambiente, onde a gente vive, né, que é um planeta de expiação e provas, vocês vão observar, né, que existem muitos que são dirigidos, outros, né, dirigem. Essa coisa está relacionada, né, com essa escala evolutiva, tanto intelectual quanto moral, que a gente sabe que o espírito evolui nesses dois sentidos, né? O sentido da evolução intelectual e também dessa crescimento moral, né? Porque o espírito, ele, com o conhecimento intelectual, ele pode, né,
ter mais recursos para adquirir o conhecimento moral, né? Mas nem sempre andam juntos esses dois conhecimentos. Então, nesse caso aqui, primeiramente, nosso estágio evolutivo, nós vamos servir, né, ao ambiente sem conhecimento de causa, mesmo pelo nosso instinto, vamos servir à ordem geral. Depois, quando adquirimos esse conhecimento relativo, nós vamos servir, né, comandando as coisas do mundo material, né, fazendo aqui, né, tudo aquilo que é necessário para as coisas funcionarem nesse mundo material onde nós vivemos, né, onde é necessário que a gente trabalhe, que a gente sirva, que a gente funcione na sociedade, nessa convivência de aprendizado, não é? Isso acontece no mundo material. Mas, uma vez que a gente tem que desencarnar, né, nós vamos também passar pelo mundo espiritual. E lá nesse mundo espiritual nós também vamos ter muitas funções em função do nosso processo evolutivo. Então essa direção, né, do mundo espiritual vai depender evidentemente do nosso crescimento moral. Muito mais do que do nosso conhecimento, do nosso crescimento intelectual, né? Então essas coisas da direção do mundo moral, né, onde estão lá no mundo espiritual os irmãos que têm, né, mais autoridade moral, são eles que dirigem, né? Então a gente tem que ter isso bem claro para a gente, que o que manda no mundo espiritual é a autoridade moral, sempre, né? Então é aqui, nesse trecho, né, fica bem claro que uma vez que eu dirija, que eu comece a ter pleno gozo do meu livre-arbítrio, eu começo a dirigir as coisas do mundo material, e depois, à medida em que eu vou evoluindo, nós vamos seguindo na direção do mundo moral, né? Onde lá também nós, como co-criadores, vamos estar, né, vamos estar sempre procurando esse crescimento, né, esse desenvolvimento que é o nosso destino, né? O único destino que a gente tem, fatalístico, a que Deus nos condenou, foi a perfeição, né? Nós somos espíritos imortais, perfectíveis. Então, uma vez que o nosso destino é a perfeição, mas isso naturalmente com o nosso esforço pessoal, nós vamos ter que correr atrás disso aí, né? Com o nosso estudo e nossas atitudes, né? Acompanhando o processo evolutivo que nós estamos inseridos. Muito bem. Continuando aqui, ele diz, é assim que tudo serve, que tudo se encadeia na natureza, né? Ou seja, os espíritos imperfeitos fazem progredir os mais imperfeitos, não é? Isso é um processo natural, é uma cadeia de evolução, não é? Todos nós, né, que estamos envolvidos nessa cadeia, somos nem completamente perfeitos, nem completamente imperfeitos, né? E nessa convivência entre espíritos de todos os graus de conhecimento intelectual e moral, nós estamos nessa convivência aprendendo, né? Porque se todo mundo soubesse a mesma coisa, todo mundo estivesse no mesmo grau, ninguém ia aprender nada com ninguém, certo? Então, nesse encadeamento entre os espíritos, né, imperfeitos, você tem naturalmente um aprendizado natural, né? Essa convivência, né? Por isso é que aqui a gente está, né, no meio desse caldo aqui de cultura. Muito bem. Ele continua dizendo o seguinte: é assim que tudo serve, tudo se encadeia na natureza, desde o átomo primitivo até o arcanjo que começou por ser átomo. Então esse processo evolutivo, né, que deixa claro aqui, é que ele começa desde o princípio, né, naquela situação mais primitiva, mais energética, que é a energia pura, né, em que ela vai adquirindo esse princípio inteligente, evoluindo,
em todos os reinos da natureza, até chegar no reino nominal, quando ele ganha esse espírito, então passa a ter esse pensamento contínuo, né, e essa individualidade. Então, nesse processo todo, né, o espírito evolui em conhecimento, né, em intelectual e moral, para que ele possa, né, naturalmente, ao longo da sua escalada, ir ganhando conhecimento e experiência, para que ele possa, naturalmente, com seu esforço pessoal, conquistar essa perfeição, né? E essa perfeição, né, que nos é prometida por Deus, ela é uma conquista de cada um de nós, né? Ele poderia naturalmente nos criar perfeitos, né? Por que então isso não foi feito? Porque eu, naturalmente, se eu fosse criado perfeito, qual seria o meu mérito, né? A perfeição, não é? Então, o livre-arbítrio, ele justamente cria essa condição de você ser responsável pelos seus erros e ter o mérito dos seus acertos, né? Então, esse mérito é que vai levando você à perfeição. Uma vez perfeito, você, né, terá mérito dessas coisas que você conquistou. Então, esse crescimento que vai desde da energia, né, primitiva, que vai se evoluindo aos milênios e milênios que nós vamos convivendo com a natureza, nós vamos adquirindo primeiro esse instinto, né, que é uma inteligência automática que nós vamos adquirindo ao longo dos milênios, e à medida que a gente vai evoluindo, nós vamos entrando no campo da razão, depois da emoção e dos sentimentos, né? Então esse processo evolutivo vai do átomo até o arcanjo, né? Que é o símbolo maior da nossa perfeição relativa. Então, essa é uma admirável lei de harmonia, da qual o nosso espírito limitado não pode abranger no seu conjunto, né? Ou seja, nós aqui somos aprendizes da verdade, estamos, né, tentando, né, caminhando na direção de aprendermos toda essa lei de harmonia, né, que a gente ainda não consegue enxergar com o nosso limitado espírito, mas que a gente já começa, né, recebendo essas informações da doutrina, poder entender um pouco melhor e saber que mesmo que a gente não consiga perceber na sua profundidade, a gente sabe, né, que essa lei de harmonia existe e que nós estamos inseridos nesse contexto, né? E o que nos cabe é o quê? Procurar entender e aprender essas leis para que a gente possa, de posse pleno do nosso livre-arbítrio, tomar as decisões de acordo com a lei. Porque lá na questão 614 do Livro dos Espíritos diz bem claro o seguinte, que a lei natural é a lei que Deus colocou no universo. Eu vou ler lá para você, né, com todos os detalhes. Questão 614. Kardec pergunta para os nossos instrutores: o que se deve entender por lei natural? A lei natural é a lei de Deus. É a única verdadeira para a felicidade do homem. Indica-lhe o que deve fazer ou não fazer, e ele só é infeliz quando dela se afasta. Então, essas leis que estão impressas na natureza, é importante que nós tenhamos conhecimento delas, para que a gente possa tomar decisões que nos façam felizes, né? Então, se vocês quiserem estudar isso com mais profundidade, vocês vão poder observar que lá no Livro dos Espíritos, na terceira parte do Livro dos Espíritos, começando aqui pela lei divina ou natural, que é o capítulo 1, né, da terceira parte, nessa terceira parte vocês vão ter todo o conjunto das leis, a grande parte das leis naturais, onde vocês podem se orientar nas suas
tomadas de decisão no dia a dia, né? E assim nós vamos entrando nessa última parte da questão 540, justamente que é essa lei de harmonia, né? Esse conjunto harmônico que Deus, né, colocou para gerenciar o universo. E nós, de posse do conhecimento dessas leis, praticando o que ela nos ensina, nós vamos ser felizes. Porque fica claro na 614, né, que só é infeliz quando a gente se afasta da lei. Não é? Então, meus irmãos, o recado é esse. Alguém tem alguma pergunta a fazer? Temos alguma pergunta aí? Não, né? Então, gente, é mais ou menos isso que eu tinha para trazer para vocês hoje. Desculpa só ser bastante curtinho, mas o que eu tinha para dizer já foi dito. Obrigado, que Deus ilumine a todos. Graças a Deus.